gente vai trabalhar um pouco a nomenclatura dos óxidos, que é bem simples, diga-se de passagem. A regra geral para a nomenclatura de óxido ela é a seguinte: você escreve óxido de e diz o nome do elemento. Porém, vai haver detalhes que diferenciam, né? Os óxidos de ametais, aquele grupo do lado direito, ele tem uma particularidade, que vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter que usar prefixos para indicar as quantidades, ó. Por exemplo, esse composto aqui, CO, ele tem um oxigênio, então é o monóxido de carbono. Mono quer dizer um, então monóxido de carbono. Esse aqui de baixo, como são dois oxigênios, eu vou dizer dióxido, di duas vezes. Se fossem três, seria trióxido. Então esse aqui é o dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, certo? Esse aqui já vai ser monóxido de... Não são dois nitrogênios, então vai ficar monóxido de dinitrogênio, tá certo? Já os óxidos de metais, quando o oxigênio estiver ligado com o material do lado esquerdo, aqui, aqueles elementos do lado esquerdo, aí vai ser bem simples, vai ser só óxido e o nome do elemento mesmo. Então aqui é óxido de cálcio, óxido de ferro, óxido de sódio e por aí vai. Então não se faz necessário utilizar os prefixos mono, di, tri, tetra, no caso de óxidos de metais, tá certo? Então, a gente vai prosseguir aqui falando um pouco do fenômeno da chuva ácida, um fenômeno que está envolvido diretamente com o grupo dos óxidos, certo? Então, vamos ler primeiro aqui a definição de chuva ácida. É um fenômeno atmosférico no qual a água da chuva fica com pH abaixo de 5,5. Lembrem-se que pH abaixo de 7 é ácido, né? Então, abaixo de 5,5 é mais ácido ainda. É causado pela liberação em grande quantidade de óxidos ácidos na atmosfera, em especial os óxidos de enxofre e de nitrogênio, tá? Então, assim, quem são os vilões, né? Quem são os responsáveis pela chuva ácida? Óxidos ácidos, em especial os de enxofre e nitrogênio. SO2, SO3, NO2, tá? Vamos entender direitinho como que funciona esse processo. A água da chuva, ela já é naturalmente ácida, só que a acidez não é tão alta, tá? Por que a água da chuva é ácida? Lembra que o CO2 é um óxido ácido? O CO2 ele está presente na atmosfera. A gente, por exemplo, expira o CO2, né? Eu inspiro oxigênio e solto gás carbônico. O CO2 é o gás carbônico, dióxido de carbono. Então, quando a água da chuva entra em contato com esse gás, que dissolve esse gás, vira ácido carbônico, que é um ácido fraco, tá? Então, mas ele já é suficiente para deixar a água da chuva ácida. Porém, é uma acidez natural, ela não é prejudicial ao meio ambiente. Só que o que acontece? Se a gente liberar na atmosfera gases que tem enxofre, que tem nitrogênio, como é o caso do óxido de enxofre e o de nitrogênio, SO2, SO3, NO2, quando ele dissolve na água, ele vai reagir com a água, e como ele é um óxido ácido, vai formar um óxido ácido, né? Que é o HNO3, que é os ácidos de nitrogênio e de enxofre, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso também, certo? E aí, esses ácidos, em especial o HNO3 e o H2SO4, que são ácidos fortes, eles vão deixar a água da chuva bem mais ácida do que a água natural, né? E aí vai ocorrer o fenômeno chamado de chuva ácida. Esse fenômeno ele tem consequências no meio ambiente, né? Vamos primeiro ver aqui o esquema do que eu falei, ó. As indústrias, as termoelétricas, a atividade industrial, o funcionamento de carro, eles emitem na atmosfera gases, óxidos de enxofre e nitrogênio. A gente precisa fixar isso, né? Chuva ácida, óxido de enxofre e nitrogênio. Quando eles se misturam com a água, aí vira ácido sulfúrico, ácido nítrico, os outros ácidos também. E aí a água da chuva fica ácida e vai causar algumas consequências ao meio ambiente.
Aqui a gente já consegue visualizar que ele vai afetar, por exemplo, a cobertura vegetal de algumas espécies, certo? Ele vai afetar o solo, vai afetar os ambientes aquáticos, que a gente consegue visualizar aqui embaixo. Uma das consequências também é a corrosão de monumentos históricos. Os monumentos, eles são feitos de materiais que a gente vai ver depois, que eles têm características básicas. Então, como a água está ácida e isso aqui é básico, então vai reagir. E aí os monumentos vão perder as formas naturais, como a gente consegue ver nessas duas figuras aqui, tá? Outra consequência, a destruição da cobertura vegetal, como eu já havia adiantado. A acidificação de solos, né? Então, quando a água ácida ela entra em contato com o solo também vai ficar ácido. Isso vai prejudicar o desenvolvimento de plantas. Então, o agricultor tenta plantar lá e muitas vezes as sementes não germinam ou a planta não se desenvolve direito, causando prejuízos na agricultura. Em decorrência disso, eles costumam remediar o solo. Então, o solo está ácido, eu vou remediar com uma coisa básica. Qual é a coisa básica que eu havia falado antes? É a cal, certo? Eles usam a cal num processo chamado de calagem, que a gente está vendo aqui. Eles estão acrescentando cal no solo para remediar, para retirar a acidez dele, tá certo? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho do efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? Antes da gente começar a falar do efeito estufa em si, esse fenômeno a gente tem em casa, por exemplo. Quando a gente vai dormir, vamos supor que a gente tem aqui uma noite chuvosa, que aqui no Ceará é difícil falar de noite fria, né? Mas a gente tem lá um dia que tá mais ou menos frio, assim, um pouquinho frio. E aí, quando tu vai se deitar, o que vai acontecer? O teu corpo ele vai perder o calor pro ambiente, e aí tu vai sentir frio. O que tu faz? Tu coloca sobre si um cobertor. O que o cobertor vai fazer, né? Quando o teu corpo vai perdendo calor, o cobertor ele retém parte do calor naquele ambiente e aí mantém aquele ambiente aquecido. Parte do calor é perdido, mas outra parte se mantém naquele meio. E aí o cobertor ele exerce um mini efeito estufa, tá? Então, o que é o efeito estufa dentro do contexto que a gente está estudando, né? Dentro do contexto do nosso planeta? Ele é o seguinte, ele é um processo físico que ocorre quando parte da radiação infravermelha, a radiação infravermelha tem a ver com calor, certo? Emitida pela superfície terrestre, é absorvida por gases, chamados de gases estufas. É um fenômeno importante para o nosso planeta, entretanto, ele vem sendo muito intensificado, o que vai ocasionar um aquecimento acima do normal. Deixa eu explicar com outras palavras, com desenhos eu acho que fica mais fácil da gente entender. Primeiro vamos fixar aqui quem são os óxidos envolvidos com o efeito estufa, que funciona como se fosse um cobertor para o nosso planeta. A água, o CO2, o N2O, o metano, embora ele não seja um óxido, a gente aprendeu a identificar, né? Mas ele também está envolvido, ele é um gás estufa, certo? Vamos entender direitinho como que acontece. A gente vai primeiro falar de Vênus para depois vir para a Terra, certo? Vamos entender aqui direitinho. Eu tenho aqui o Sol, né? O sistema solar, eu tenho aqui o planeta Mercúrio, que é o primeiro, seria esse pontinho vermelho que eu estou colocando aqui. O segundo é Vênus, depois é Terra, né? Em Vênus tem a seguinte situação. Os cientistas acreditavam que o planeta Vênus, apesar de ser mais próximo ao Sol do que a Terra, eles esperavam que fosse um planeta frio. Por quê? Por conta da atmosfera de Vênus. A atmosfera de Vênus é cheia de poeira e tem também ácido sulfúrico, certo? É uma atmosfera, uma camada de gás de ácido sulfúrico e poeira. Aí, quando os raios solares eles entram em contato com o planeta, a camada de poeira impede que grande parte desses raios entrem, certo? É só uma pequena quantidade de raios solares que entram em contato com o planeta. Então, eles esperavam que esse planeta fosse frio em decorrência disso, né? E aí, o que acontece? O que eles descobriram que Vênus não é frio? Vênus é um verdadeiro inferno, tá? Eles mandaram
uma nave, uma sonda para lá, e essa sonda não durou nem 1 minuto direito, ela foi toda derretida, o material. E aí por que Vênus é assim, é tão quente? Por conta da atmosfera de lá. A atmosfera é formada de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem um efeito estufa muito alto, é como se ele fosse um cobertor muito grosso. E aí, o pouquinho de raio solar que entra, ele aquece o planeta, aí quando o calor vai embora, ele fica todo retido. Então, Vênus é muito quente, apesar de entrar pouca luz, pouco calor, esse calor não é perdido, ele fica todo retido e é suficiente para transformar Vênus num verdadeiro inferno. Com a Terra acontece o efeito estufa, ele acontece da mesma forma. Então os raios solares chegam no planeta, aquece, aí o calor, ele, se não tivesse a camada de gases, o nosso cobertor, o que iria acontecer com esse calor? Ele ia ser perdido para o universo. E aí a Terra, se não tivesse essa camada de gases, ela seria extremamente fria. Nosso planeta seria uma bolinha de neve, uma esfera de neve, certo? Seria todo congelado. Porém, os gases, né? Então, quando o raio solar chega, aquece. Quando o calor vai se dissipar, o nosso cobertor, a nossa camada de gás, dióxido de carbono, por exemplo, ajuda a manter o planeta aquecido. Só que o que tem acontecido atualmente, né? A atividade industrial, a queima de combustível fóssil tem liberado muito dióxido de carbono na atmosfera. E aí é como se o nosso cobertor estivesse ficando muito grosso. E aí esse calor que entra, quando ele vai embora, muito tá ficando retido. E aí tá causando o que a gente chama de aquecimento global, tá? O efeito estufa por si só, ele é benéfico para o nosso planeta. O que tem sido ruim para nós? É a intensificação do efeito estufa, por conta das atividades da queima de combustíveis fósseis. E aí, o aquecimento global, a gente já ouviu falar bastante, ele vai causar uma série de consequências, como o derretimento das calotas polares. Esse gelo derretendo vai aumentar o nível dos mares, vai inundar regiões, vai mexer com o clima, vai afetar a agricultura. Uma série de consequências vão aparecer em decorrência desse aquecimento global, dessa intensificação do efeito estufa. Tá certo? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá certo? Eu estarei disponível. E por hoje é isso, tá bom? Depois eu vou passar uma atividade para a gente poder fixar e ampliar esses conhecimentos discutidos aqui, tá bom? Até então, fiquem em casa, estudem e até mais, até a próxima.